Bom dia, professor. Oi, bem? Bom dia, professor. Como é Bom que dia, tá? professor. Joinha? Parece que semana que vem a gente volta a se ver, né? Ok. Gente, eu tô querendo pensar assim, a gente vai se ver por quanto tempo, né? Porque, caramba, vocês concordam comigo que eu não vi diferença nenhuma hoje, vindo para cá, por exemplo, no trânsito, de hoje para ontem? Eu acho que tava todo mundo na rua, gente. Eu não sei para onde que o povo tava indo, mas que tava todo mundo na rua, tava, né? Eu não vi diferença nenhuma, né? Eu acho que eu me perguntava, eu estava dando aula assim, olhava a rua e falava assim, gente, tá todo mundo indo para farmácia, supermercado e oficina? Por que que esse tanto de gente está fazendo na rua? Não é possível, né? Tava todo mundo trabalhando, só que hoje abrem as portas, né? Essa é a verdade. Parece-me que sim. A Bluefit, um amigo meu falou que sim, a Smart Fit não vi nada, falar nada não, ainda. Se teria voltado ou não. Eu tinha parado com vocês. Na verdade, a gente tinha lido a galinha, né? Ok. Hum, Bom, é, lembrando que essa matéria de vocês, gente, ela está apenas num módulo, que eu acho que é o módulo 3 do livro um, né? Então, ela vem lá, apenas essa referência que eu estou fazendo aqui, rapidinho, né, do que é o gênero narrativo, o que é o gênero dramático, o que é o gênero lírico. No módulo 4, ele já traz, já passa para as escolas literárias. Num só capítulo, rapidamente, ele traz trovadorismo, humanismo e classicismo. Então, aquilo que eu acho que eu comentei com vocês, que eu gastaria um tempo maior com a noção dos gêneros literários, embora seja uma matéria muito pesada, muito chata na produção do gênero lírico, mas é aquela coisa que sempre o aluno precisa dessas modalidades do gênero lírico em qualquer escola literária, ou mesmo no período moderno, sem ser uma escola literária. Então, nós não entramos ainda nas particularidades de cada gênero. Eu ainda estou apresentando para você, assim, por alto, um que nós vimos Basta um Dia, que seria, né, o eu lírico, que seria uma produção em verso, de Chico Buarque de Holanda. Nós lemos A Galinha, que foi um texto narrativo de Clarice, né, alegórico, que pega na figura da galinha, na verdade, a própria representação da mulher numa sociedade patriarcal. E agora a gente tem um outro texto, mas agora eu quero que você preste bem atenção na estrutura desse texto. Notícia da morte de Alberto Silva. Morava no Meier. Desde menino, seu grande sonho era tocar violino. Fez o curso primário numa escola pública. Quanto ao secundário, resta muita dúvida. Aos 13 anos, já estava empregado no escritório da Rua do Senado. Quando o pai morreu, criou os irmãos. Sempre foi um homem de bom coração. Começou contínuo e acabou funcionário. Sempre eficiente e cumpridor do ofício. Gostou de Nezinha, de cabelos longos, que um dia sumiu com um tal de Raimundo. Gostou de Esmeralda, uma de olhos pretos. Ela nunca soube desse amor secreto. Endoidou de fato por Laura Marlene, que dormiu com todos, menos com ele. Casou com Luísa, que morava longe, não tinha olhos pretos nem cabelos longos. Apesar de tudo, foi bom pai. Não, foi pai de família. Sua casa tinha uma boa mobília. Conversava pouco, mas foi bom marido. Comprou televisão e um rádio transistor. Não foi carinhoso com a mulher e a filha, mas deixou para elas um seguro de vida. Morreu de repente ao chegar em casa, ainda com o terno puído que usava. Não saiu notícia em jornal nenhum. Foi apenas a morte
de um homem comum. E porque ninguém noticiou o fato, fizemos aqui esse breve relato. Ok. Esse texto tem qual função? Tem qual função do texto? Expor a emoção, a representação ou a narratividade? Qual que é a função desse texto? Jordana, Maria Fernanda, Gabriela, Amanda. Qual que seria a função do texto? Uai. Não sei. Fez o questionário aos 13 anos, quando o pai morreu, começou contínuo, gostou da Nezinha, gostou da Esmeralda, endoidou por Laura Marlene, casou com Luísa. Narrativo, né? Agora, o que eu quero que você preste atenção nessa narratividade aqui? Por que ela é diferente, estruturalmente falando, dos textos anteriores, o da Clarice e esse outro? É porque essa é uma narrativa que vem narrada em versos. Aí ele tem um nome, que espécie literária do gênero narrativo esse texto representa. Se está em verso, é um poema. Guarda isso. Se está em verso, é um poema. Se fosse expor a emoção, seria um poema lírico, uma poesia. Mas como aqui há uma sequência de fatos, ele é um poema narrativo. O que eu quero aqui? Que você se lembre que, em prosa, a gente vê romance, conto, fábula, crônica. Em verso, você tem um poema narrativo. Lá em Camões, a gente vai falar que esse poema narrativo, ele vai receber um nome especial, que é epopeia. Mas epopeia é um poema narrativo, mas nem todo poema narrativo é uma epopeia. Esse texto aí, por exemplo, não é uma epopeia. Eu tenho 3 versos, né? 3 estrofes, né? 2. Não, uma. Ele nem dividiu em estrofe, é outra pergunta já. Então, uma estrofe narrou o fato. Não interessa o tamanho. É um poema narrativo. Agora, se ele for longo, dividido em cantos, ele vai receber o nome de epopeia. Dúvida nisso aqui? Narrou, em verso, poema narrativo. Apenas expôs a emoção em verso, poesia, o poema lírico. Né? Certinho? Ok. Agora olha esse daqui. Cena 4. Eduardo e Carlotinha. Onde que você vai? Eduardo, vou ao catete ver um doente, volto já. Carlotinha, eu queria falar-lhe. Quando voltar, menina. E por que não agora? Tenho pressa. Não posso esperar. Queres hoje ao teatro lírico? Não estou disposta. Presta atenção agora aqui. Pois representa-se uma ópera bonita. Entre parênteses, enche a carteira de charutos. Né? José de Alencar, o demônio familiar. Então, qual é a intenção do texto? Expor a emoção? Não. Narrar um fato? Não, não tem ninguém narrando um fato. Existe um diálogo. Né? Existem personagens num determinado espaço, num determinado tempo, mas ninguém está narrando. Por quê? Porque o texto não foi feito para ser narrado. Né? Ele foi feito para ser representado num palco. Então, esse é pertencente a qual gênero? Gênero dramático. E, estruturalmente, o que eu reconheço que é o gênero dramático? Lembra a diferença daquele texto pequenininho que nós vimos antes da conversa dos 2 meninos que estava ali? Aqui, argumentos infantis. Se brigar comigo, manda Deus matar você. Como assim manda Deus me matar? Olha, antes da fala, um travessão. Né?
O que que eu chego, o que que eu falo para vocês aqui? Né? Não, para todos... Ah, não, na sala de espera. Foi mal, Pedro. Eu vi só li todos e não li todos em reunião aqui, foi mal. Então, observe então aqui. Antes da fala, tem um travessão, indicando, né, que é um discurso direto. O narrador deixou os personagens falar diretamente. Isso é um recurso narrativo. Agora, quando eu pego esse texto aqui, que é um diálogo, o que que tem antes da fala da personagem? O nome da personagem. Porque é como um roteiro a ser seguido, né? E isso que está entre parênteses aqui, na fala de Eduardo, né? Enche a carteira de charuto. Isso é chamado rubrica, né? Sim, igual, Suzana. Isso é uma rubrica, né? De quem é a voz que eu escuto na rubrica? Do próprio autor. Porque quando ele elabora o texto, ele imagina. Então, qual que é a função da rubrica? A rubrica, nesse caso aí, é dar uma ordem ao ator. Então, naquele momento que o autor está lendo a peça, que ele vai incorporar a figura do Eduardo, ele tem que saber que naquele momento ele tem que estar com uma carteira e ele vai colocar charutos dentro da carteira. É assim que é para ser representado. Essa ordem do autor, ela pode ser dada ao ator ou ao próprio diretor da peça. Como assim? Quando ele fala assim, do lado direito do palco tem que ter uma porta. Junto a essa porta tem que ter uma escada. Então, pronto. Na hora que o diretor vai encenar, ele tem que montar aquele palco. Tem que ter uma porta e tem que ter uma escada, porque é assim que o autor imaginou a peça, né? Então, o cenário é uma ordem do autor, né? A rubrica é essa ordem dada ao diretor e essa ordem dada ao ator. Então, o texto teatral apresenta semelhanças com o texto narrativo. Tem personagem, ação, tempo e espaço. Qual é a única coisa que não tem? Narrador. Não há necessidade de narrador no teatro, porque eu vou ao teatro ver a peça. Certinho? Ok. Os textos dramáticos são subdivididos em atos e cenas e apresentam o nome da personagem que dialoga antes da fala, marcando assim a sua entrada em cena. Normalmente segue uma sequência linear, apresentando o conflito, as complicações, né, desse conflito e o desfecho, né, como um texto narrativo mesmo. Agora sim, agora nós vamos entrar no gênero lírico e sua arquitetura, né? E sua montagem, né? Eu acho isso aqui... Mas você sabe, embora eu fale assim que isso é muito chato, mas é bom a gente entender, porque quando chega no modernismo, a gente fala assim, o modernismo ficou totalmente livre na forma. Você só entende essa liberdade formal moderna quando você já percebeu a prisão que era a poesia antes do modernismo, né? A falta de liberdade que um poeta clássico tinha na composição de um texto. Então, o que a gente é obrigado a perceber? Que a poesia tinha uma contagem de sílabas poéticas, que cada estrofe tinha um determinado nome, né? Então, que quando o poeta escolhia, por exemplo, uma forma já pronta, um haikai, um soneto, uma balada,
uma ode, um madrigal, um epitalâneo, um acróstico, ele já sabia o tipo de forma que ele tinha que desenvolver a poesia. Então, não tem liberdade. Então, se o cara vai fazer um soneto, ele sabe que ele só pode usar 14 versos. Ele não pode usar mais do que isso, não cabe dentro do texto. Por isso que o romantismo, ele fez textos gigantescos, porque ele acreditava que ele estava livre dessa prisão da forma. Então, vamos lembrar aqui o seguinte. Se eu coloco para você uma palavra, deixa eu pegar uma palavra aqui. Lâmpada. Lâmpada. Gramaticalmente, quantas sílabas tem essa palavra? Gramaticalmente. Como é que você separa as sílabas dessa palavra? 3. Muito bem, Pedro. E poeticamente? E poeticamente? Quantas sílabas poéticas tem essa palavra? Como assim essa palavra? Não, eu estou imaginando que tem um texto, e nesse texto tem um verso só com essa palavra. Só com essa palavra. Quantas sílabas poéticas tem, Pedro? Quantas sílabas poéticas teria a lâmpada, Pedro? Alguém sabe? 3 não. Tem uma. Tem uma. Como assim uma? Porque você só conta, presta atenção, você olha para o verso. Presta atenção à última palavra do verso. Preste atenção à última palavra do verso. Então, como aqui não tem a última palavra, lâmpada é a palavra do verso, qual que é a tônica de lâmpada? Lã. Então, você só conta até a sílaba tônica da última palavra do verso. Então, pada desaparece. Aí, se fosse um verso com a lâmpada, quantas sílabas poéticas teria? A, lã. 2. Então coloca assim, a lâmpada acesa. A lâmpada acesa. Quantas sílabas? A, uma, lã, 2, a, 3, da, a, 4, c, 5. Não entendi. Por que até a C? Qual que é a tônica de acesa? C. Acesa. Mas eu não entendi. Por que você colocou esse da A? Por quê? A lâmpada que agora tem 3 sílabas. Por quê? Porque ela não está no final da palavra. Ela está no meio. Então, eu vou contar normalmente, 3 sílabas. Só que observe que lâmpada termina com A. Acesa começa com A. Então, quando uma palavra termina com a vogal e a seguinte tem uma vogal, ela fica na mesma emissão de voz. A lâmpada A, C. E por que só tem C? Porque é a tônica. Aí, qual é a última palavra agora? É acesa, e não lâmpada. Entenderam essa ideia? Então, vamos ver aqui. Se eu tenho uma sílaba poética no verso, presta atenção nos prefixos. Eu tenho um verso monossílabo. Mono. Uma sílaba. Você tem 2 sílabas poéticas de sílabo. Você tem 3 sílabas poéticas trissílabo. Agora, preste atenção que 5, 7 e 12
tem nomes especiais. 4, tetrassílabo. 5, pode ser penta, mas recebe o nome também de redondilha menor. 6, não tem nome especial nenhum, é hexa mesmo, 6. 7, pode ser hepta ou redondilha maior. Redondilha maior. Ok? 5 e 7. Então, demais. Usando demais. É uma coisa assim, que automaticamente, se não caísse, minha filha, tu pode ter certeza absoluta que eu pularia isso aqui com o maior prazer. Eu acho isso aqui um saco, falar sobre isso daqui. Mas, principalmente, se a gente tem um vestibular que pega escolas como classicismo, né? Por exemplo, você vai para uma Unicamp, tem Camões, é automático, né? Um vestibular da FUVEST, da Unicamp vai te pedir, né? O conhecimento da rima rara, da rima alternada, né? Da rima feminina, da rima masculina, né? Então, é sempre a tônica. Sempre a tônica. Da última palavra, tá? Da última palavra do verso. Ok? Então, aí, continuando, né? 8 sílabas. Octossílabo. Mas tem uma coisa, isso aqui eu não vou pedir em prova não, viu, gente? Isso aqui eu não vou pedir em prova não. É para você saber que existe, que você está no terceiro ano e que você precisa ter esse conhecimento, né? Mas eu não vou fazer, na hora da prova, você ficar coitado lá contando as sílabas métricas de um texto, não. 9, NA, NA-sílabo. 10, conhecidíssimo, não é? Decassílabo. Por quê? Porque todo soneto, praticamente, né, usa essa métrica, o decassílabo. Ende, 11, endecassílabo. E o dodecassílabo também tem outro nome, o dodecassílabo ou verso alexandrino. Dodecassílabo ou verso alexandrino. E 13. 13 é o mais, né? Vai receber o mesmo nome, que é bárbaro. Então, só vai até 12. Então, monóstico, mono, né? Tri, e aí vai. Tetra, ok? Os nomes especiais. Redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, né? 9, eneassílabo. 10, decassílabo. 11, endecassílabo. 12 sílabas, dodecassílabo ou alexandrino. Ok? Agora, a estrofe. O que é uma estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. Então, eu olho para a estrofe, eu olho para o verso, desculpa, eu olho para o texto e vejo que o poeta, numa estrofe, ele colocou 6 versos. A segunda estrofe tem um verso. Então, eu vou dar nome a essa estrofe. Como é que chama uma estrofe com um verso só? De novo, presta atenção no prefixo. Monóstico. É o nome da estrofe. Monóstico, monóstica. Né? Monóstico. 2 versos. Dístico. 3 versos. Não é trístico, não, hein? O conhecidíssimo terceto. Né? Aí, 4. Quadra ou quarteto. 5. Quinteto ou quintilha. 6. Sexteto ou sextilha. 7. Sétima ou septilha. 8. Oitava. 9. Nona. 10. Décima. Só até 10. Se você olhar que tem mais de 10 lá, a estrofe é chamada de irregular. Irregular.
Mas aí, gente, presta atenção no seguinte. É aqui que entra o problema. Antes de mais nada, vale lembrar que existem textos poéticos que apresentam uma forma fixa, né? Então, eles não podem mudar. Por isso que recebem nomes especiais. Então, você fala para você, o cara construiu um haikai. Oi? Ele construiu um haikai. E que diabo que é um haikai? Então, você vai ver que o haikai é uma estrutura poética, clássica, que deve obedecer a uma estrutura. E qual é ela? Qual é a estrutura? Então, todo haikai tem que ter apenas 3 versos. 3 versos. E qual a métrica? Qual a métrica? Redondilha menor no primeiro verso, redondilha maior no segundo verso e redondilha menor no terceiro verso. Então, olha lá de Guilherme de Almeida. Lava, escorre, agita areia. Enfim, na bateia, fica uma pepita. Confirmando. Lá, vais. Por que vais? Terminou com uma vogal, começou com uma vogal. Lá, vais, corre, agi. 5, só porque até gi. Por quê? Porque é a tônica. 5 sílabas. Ok? Ari, yain, fim, nabatei, tônica. Parou. 7. Fi, calma, pe, pi. Até pi, porque é a tônica. Ok? Então, obedeceu. Mas agora olha um texto do Paulo Leminski, chamado de haikai. Tudo dito, nada feito, fito e deito. Peraí. Tu, do, di. Nada fei. Fi, toe, dei. Ué, mas cadê a redondilha? Só tem 3 sílabas poéticas. Por quê? Porque é um texto moderno. Então, se é um texto moderno, Paulo Leminski chamou de haikai e não é um haikai tradicional. Uma das características que você mais aprende no futurismo. O que ele fez? Ele desacralizou o haikai clássico. Ele chama uma coisa de haikai, não é haikai. Como assim desacralizou? Ele negou a forma sagrada, prisão, que era um haikai clássico. Então, eu trouxe agora a modernidade para o texto. Né? Eu chamei de haikai só para você falar, mas isso aqui não é um haikai. Não, não é, porque eu tenho a liberdade. Manuel Bandeira, né? Balada das 3 mulheres de Sabonete Araxá. Aí você vai olhar o conceito de balada, que a gente vai ver daqui a pouco, e fala o texto do Bandeira. Fala, mas isso aqui não é uma balada. Não é, porque o modernismo brinca com as formas tradicionais. E como é que você vai entender essa brincadeira? Né? Aí que você me pergunta, Bárbara. Né? Cai o tempo inteiro. Porque para você entender o modernismo, ou a liberdade formal do modernismo, você tem que entender primeiro a prisão, que era a poesia clássica. Né? Senão não tem sentido você falar de liberdade da forma no modernismo. Né? Soneto. Olha esse aqui. Então, ninguém... Né? Esse é um dos mais conhecidos. Então, no momento em que eu disser ele escreveu um soneto, você não pode pensar que é um texto livre. Você não pode pensar que ele é um texto gigantesco. Não é. Ele é um texto prisional. Ele tem que ter apenas 14 versos. Distribuído de que forma? 2 quartetos, que nós já aprendemos agora mesmo, né? 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos,
2 estrofes de 3 versos. Então, o que eu tenho mais que saber do soneto? Quando ele surgiu, no classicismo, com Sá de Miranda e Camões, depois ele foi adotado no barroco, no arcadismo. Ele era feito sempre com decassílabo. Então, qualquer soneto que você encontre, né, antes do parnasianismo, ele é decassílabo. Lá no parnasianismo, que eu posso variar a métrica. Eu posso encontrar um soneto decassílabo ou alexandrino. Então, a partir do parnasianismo, o soneto pode ter 2 métricas, 10 ou 12 sílabas poéticas. Ainda um pouquinho mais sobre esse soneto, que eu já comentei isso em sala com vocês. Quando você ler a primeira estrofe do soneto, você tem que detectar o tema. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Pronto. Então, eu detectei. Qual que é o tema? Camões vai refletir sobre as contradições do amor. O segundo quarteto e o primeiro terceto desenvolvem essas contradições. Então, é muito comum, por isso que o último terceto de Camões quase sempre é introduzido com porém, né? Mas, por quê? Porque eu vou concluir, né? O último terceto tem que trazer uma conclusão. Mas, como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si, é o mesmo amor. Então, ele joga no último terceto a conclusão dele, quando ele entende as contradições do amor. Qual é a maior contradição que ele enxerga? Amor e amizade. Agora, presta atenção que nesse soneto de Camões, e isso é muito comum, eu estou falando de quem? Não estou falando do meu amor. Eu estou falando de o amor, de uma forma geral. Por quê? Porque a tendência, geralmente, de um soneto é desenvolver uma linha mais racional. Agora, olha aqui. De Vinícius. Meu amor, meu pensamento, meu canto, meu riso, né? Me procure. Então, você vê que o Vinícius, ele é mais emocional que Camões. Camões é mais racional. Mas não significa que Vinícius também não desenvolva um raciocínio. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, mas, ó a conclusão, é a estrutura do soneto. Né? Então, por isso que a gente fala que o soneto, sempre que aparece, ele é mais técnico. Né? Ah, mas e no barroco? No barroco também. Você esqueceu que no barroco a gente estuda 2 modalidades, cultismo e conceptismo. O que a gente aprende no barroco? Que existe um desenvolvimento de um raciocínio, né? Que a gente aprende lá no barroco. Então, mesmo que o barroco seja religioso, seja cheio de conflitos existenciais, mas o soneto lá também desenvolve um raciocínio. Certinho? Então, o soneto não é a grande dificuldade, não. Trovas, agora a diferença. Trovas populares. O anel que tu me deste era de vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e acabou. Amar e não ter ciúmes. Isso não é querer bem. Quem não zela o bem que ama, muito pouco amor lhe tem. Olha a dificuldade que você encontra. 0, né? Por quê? Porque uma trovinha, geralmente, ela é associada ao folclore infantil, né? Ela surge como um caráter popular. Então, a linguagem é muito mais simples, né? Ela é muito mais simples, chamada quadra, justamente porque vem, né? Olha lá, é também chamada de quadra, porque tem 4 versos rapidamente. Então, vimos aí Haikai, um texto extremamente sintético, o soneto, um texto extremamente técnico, e as trovas. Trova a gente vai estudar demais no trovadorismo. Balada. Então, veja só.
balada também é uma prisão. Se eu digo balada, olha lá, poema de forma fixa, composto de 3 oitavas, traduzindo, 3 estrofes de 8 versos e uma quadra. Então, uma estrofe de 4 versos. É a tradicional. Né? Então, veja aqui. Balada das Damas dos Tempos Idos. Primeira estrofe. 2, 4, 6, 8. Segunda estrofe. 2, 4, 6, 8. Terceira estrofe. 2, 4, 6, 8. Então, 3 estrofes de 8 versos. A seguinte, 2, 4. Uma estrofe de 4 versos. Então, ali eu tenho uma balada, né? Os versos, né? On, des, tão, as, né, ves, de, outro. 8. O verso é octossílabo. Né? Eu nem vou ler o texto, porque não interessa para a gente o texto, que eu estou olhando aqui é a forma. O cara vai, de certa forma, falar de várias mulheres no decorrer da história, achando que essas mulheres são belas porque elas são brancas, cor de neve. Então, ele faz referência a várias mulheres, né, na história, lá na Idade Média, na Antiguidade Clássica, né? E aqui, mas onde estão as neves de outrora? Né? Onde estão as neves de outrora? Então, é uma constante a pergunta. Agora, repete para mim. Balada tem 3 oitavas e uma quadra. Ok, deixa eu avançar então um pouquinho aqui. Esse poema de José Godoy Garcia, né, é um clássico da literatura goiana. Espécie de balada da moça de Goiatuba. Espécie de balada. Olha para o texto. O que eu acabei de aprender? Tem que ter 3 oitavas. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8. Ok. Mas a segunda estrofe só tem 2. A terceira tem 3 versos. A outra tem 4. 4, 2, 2, 2, 4, 6. Oxi. Olha aí. Irregular a estrofe. Mas então, por que ele chamou... Os versos não são octossílabos, obviamente. Mas então, por que ele chamou de balada? Ele desacralizou a balada e criou um texto moderno. Em Goiatuba, tem uma moça. Que coração grande ela tem. Em Goiatuba tem uma moça. Que coração grande ela tem. A moça de lá, é só chamar. Vem. De Goiatuba, eu guardo muitas recordações. De lá, eu guardo muitas recordações. De lá, eu guardo muitas recordações. Lá tem rua, que parece bicho querendo se esconder por detrás do mato. Lá tem homem que lutou na Revolução. Lá tem farmacêutico que sabe latim. Lá tem padre que mora com a mulher na rua de cima e de tarde sobe de lanterna na mão. Lá tem cadeia assombrada e tem louco nas grades rindo feito bicho com fome. Em Goiatuba, tem uma moça. Que coração bom ela tem. A moça de lá, desde menina, serve aos homens com sabedoria. Toda moça no mundo aprende que corpo não se pode mostrar. Vestido não deve vestir. Vergonha, vestido deve vestir. Vergonha deve sentir. Amor deve esconder. Sonho pode sonhar. A moça de lá não aprendeu a sonhar. A moça de Goiatuba é como a fonte que dá de beber. É como a árvore que dá frutos. É como a noite que dá as estrelas. Ela só não compreende porque que os homens têm coisa com ela. Um dia indagou. Por que vocês me mandam deitar no chão? Eu visto o meu vestido, eu ponho o colar bonito, eu enfeito os meus cabelos com flor,
Eu estou bonita com o meu vestido. Eu estou bonita com essa flor. Vocês me mandam tirar o vestido. Vocês são bobos? Lá em Goiatuba tem uma moça. Que coração grande ela tem. A moça de lá é só chamar. Vem. Né? Então, veja, ele quis muito mais trabalhar as memórias num ritmo, né, musical da balada, que a gente encontra como ritmo musical, do que realmente seguir uma estrutura tradicional do que nós chamaríamos de balada clássica, né? E é interessante a forma, né? Quer dizer, ele repete enfaticamente. Eu trago muitas lembranças, mas ele circula e volta só para a lembrança que o mais marcou, que é a moça de Goiatuba, ok? Rondó. Na verdade, gente, rondó, você só vai saber que é rondó se tiver o título rondó, porque ele é tão variável, olha só. Criado na França, o rondó é um poema de forma fixa composto de 3 estrofes, totalizando 13 versos, né? Que seriam 2 quadras seguidas de uma quintilha. No entanto, devemos lembrar que ele pode surgir de maneira variada quanto à quantidade de versos e estrofes. Mas aí, então ficou danado, né? Se ele pode seguir variados modos, como é que eu vou saber? Rondó dos cavalinhos do Manuel Bandeira. Os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. Pô, beleza, Esmeralda? Acabou me enlouquecendo. Aqui, na verdade, o Bandeira, ele está querendo muito mais trabalhar a musicalidade do texto. Veja que você quase escuta o pocotó, 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 os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. Pô, beleza, Esmeralda? Acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. O sol tão claro lá fora e minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e minha alma anoitecendo. Veja que ele não colocou apenas 13, né, versos aqui. Tem muito mais do que isso, né? Mas dentro do modernismo, a gente sabe que é permitido. O que Bandeira quis, na verdade, aqui, foi mostrar a beleza de Esmeralda, a beleza do dia, mas a alma dele triste. Qual a causa? Perder o amigo, que partiam, o Mussolini na Itália, né, com o fascismo, o nazismo na Europa e a situação vivenciada no Brasil, né? Sextina. Sextina, o nome já diz. Sextina é um poema de forma fixa composto de 6 estrofes e 6 versos cada, sextilhas, e uma estrofe de 3 versos, um terceto. Então, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6 estrofes e 6 versos, e uma estrofe de 3 versos. Também não vou ler o texto, porque é só a forma que interessa aqui. De novo, eu tenho que saber tudo isso? Não, só estou te mostrando os exemplos de prisões, né? O que você tem que saber, na verdade, é o soneto, a cantiga, que a gente vai encontrar pela frente em literatura, ok? Esse Vilancete eu nem vou falar com vocês agora, porque a gente já vai aprender lá no humanismo. É a poesia palaciana. Até aqui. Alguma dúvida específica? Alguma dúvida específica? Tudo ok? Bom, agora, veja só. Eu estou falando, isso é muito cansativo, gente. É muito assim. Você pensa assim, gente, mas como é que alguém tinha prazer de fazer poesia com tanta regra para ser seguida? Então, veja. Eu vou fazer um texto e o texto tem rimas. Aí, eu vou ver. Como é que eu classifico? Vou classificar a rima pela posição da rima no texto. Então, é a letra A. Rima alternada. Presta atenção no nome, gente. Sempre auxilia. Alternada ou cruzada.
Então, você olha lá. A, B, A, B. Realmente tem sentido. Por que chama cruzada ou alternada? Porque eu alternei AB, AB. Pronto. Né? Então, AB, AB. Fria, rimando com balbucia, seio com feio. Pronto. Rima inter. Inter. Calada. Né? Inter. Inter. Calada ou inter. Ou inter. Colada. Né? Lado. Passado, ado, abisto, isto. Então, olha a estrutura, olha a posição. A, B, B, A. Tem sentido. Inter. Bebê. Olha lá, ó, bebê. Né? O primeiro e o quarto e os dois internos. Bebê. Né? Terceiro, rima emparelhada. Né? Emparelhada. Olha lá. A, B, B. Então, emparelhada. Juntas, próximas. Pronto. Emparelhada. Misturada. O próprio nome indica. E só para fechar a aula, lembra o seguinte. Quando você olha o primeiro verso, ida. A rima não apareceu, você coloca A. Você vai usando o alfabeto. Aí depois você olha lá, essa não rima com ima. Com ida. B. Ida rimou com ida lá em cima. Depois aparece ado. Letra C, porque não tinha aparecido antes. Exa. Letra D, porque não tinha aparecido antes. Era. Letra E, porque não tinha aparecido antes. Ura. Ura F, porque não tinha aparecido antes. Nem que você tem que utilizar o alfabeto inteiro. Então, por que é misturada? Porque é óbvio que a poetisa usou rima, mas não teve uma regra fixa para elas. Ok? Então, essa é a posição. Na próxima aula, a gente vai ver conforme o valor. Está acabando, hein? Está acabando. Aí a gente já passa para o gênero narrativo. Ok? A gente sobrevive a isso aqui. Então, slide 40, conforme rima quanto ao valor. Até semana que vem, gente. Tchau, professor. Obrigada. Olha, Bom feriado para você, viu? que nada. Tem nada de Aproveita. feriado. Mas obrigado.